a gente tem os resultados muito bons. E depois disso, 4 semanas depois, a gente tinha 100 e, nossa, 100 foi a mesma coisa. Chegando, tipo, a última, a reta final das duas provas, eu, tipo, nossa, isso é uma coisa. Não foi um... Eu sinto eu posso entregar ainda mais. Tipo, se a gente for continuar, a gente vai continuar com essa relação juntos, treinando desse jeito, que a gente vai entregar ainda mais no sentido de resultados, mas a coisa mais importante, eu acho que a gente vai entregar ainda mais no nosso relacionamento e nosso crescimento juntos e como individuais, coisa que a gente está aprendendo uma e outra da ponto de vista da vida também. Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai viajando e explorando as trilhas vastas da sua mente. Com que? Com duas pernas e uma grande vantagem de correr. Gente, para fechar esse ano, talvez eu vou divulgar essa 2023 já, mas para fechar 2022, eu quero voltar de onde a gente começou esse ano, com o grande Victor Carrara. E, gente, meu treinador, a gente abriu esse ano começando a treinar juntos, até a gente gravou um dos primeiros sessões que a gente tinha, bate-papos que a gente tinha juntos, sobre as expectativas do ano, o que a gente estava querendo fazer, como seria treinar, como seria essa relação de treinar juntos. E foi muitas coisas que aconteceu esse ano. E hoje a gente quer explorar o que aconteceu aí. A gente quer explorar a ideia, traz muito treinamento que Victor estava me mandando. E a gente quer abrir, tipo, você sabe quando o seu carro tá tendo fumaça saindo do seu carro, você tem que abrir e dar uma olhada, que tá certo, o que tá errado com seu próprio carro, com todas as partes dentro. E é isso que a gente quer fazer hoje para mostrar para vocês quem estava atrás de tudo o que aconteceu em 2022. E tomara que isso vai te ajudar no seu próprio treinamento, mas de novo, é uma coisa bem única entre eu e Victor, mas sempre tem coisas que você pode aprender com os erros e conquistas dos outros. Victor, tudo bem, irmão? Fala, Roger, beleza, cara? Pô, maior prazer estar aqui ouvindo você falar isso. Foi isso mesmo. Acho que a gente abriu o Ultralado, né, cara, esse ano. E estamos aqui de novo na nossa semana, né? Essa semana eu mandei para você a planilha de número 50, cara. Então, acho que é uma pequena jornada já aí juntos, né? Essas 50 semanas. Vambora, cara. Ei, cara, nós, não, foi uma coisa muito legal como a gente começou, porque você nem sabia, eu tava nessa época, ano passado, eu tava procurando um treinador, eu tava falando com pessoas e a gente sempre tava falando pela internet, tipo, só trocando ideias sobre sandália e coisas assim, mas de nada, você me mandou uma mensagem, tipo, oh, Roger, eu tô querendo voltar a treinar pessoas e eu gostaria de trabalhar com você. Eu, tipo, foi uma coisa surreal para mim, né? Foi tipo, nossa, sério, Victor, vamos lá. Porque eu tava muito animado e querendo entrar como treinador nessa época. E por várias razões, talvez a gente pode entrar isso, essa conversa aqui, porque eu entrei como treinador, mas porque você quis voltar de treinar mais pessoas? É isso minha pergunta para você, Victor, para começar essa reflexão, essa retrospectiva do ano. Massa, legal, cara. Foi isso, né? Eu fui cara de pau aí em jogar essa ideia com você e não sabia que você estava tão aberto e predisposto, né? Naquele momento, cara. Bom, na verdade eu não deixei de treinar, né? Desde 2008 que eu sou treinador. Aí eu voltei, na verdade, com assessoria de corrida de montanha, que eu trabalhava mais com triatlo, né? Em 2016, mas eu estava com um grupo sempre muito pequeno, assim, de no máximo até 8, 10 alunos, né?
E aí no começo desse ano eu fui ter uma experiência com a minha família, a gente foi passar uma temporada no Chile. E bom, como a gente viaja sempre e tal, eu falei, pô, eu preciso dar um jeito agora de focar mais realmente no que eu gosto, né, que é o treinamento, corrida de montanha, que eu estava trabalhando muito com a sandália, né? Mas algo que me deixe mais solto, né, mais livre, que eu possa estar, por exemplo, naquela viagem que a gente ficou 3, 4 meses lá no Chile, mas que eu pudesse tá produzindo, né? Pensando até no lado financeiro mesmo da família e tal, e que me aproximasse mais, porque na verdade faz um tempinho que eu tenho voltado a. Opa, desculpa, a Tairo latiu aqui do lado. Voltei a querer também correr e me aproximar mais do trail, né, de uma maneira mais competitiva tal. E aí eu resolvi voltar mais firme de novo com a assessoria, fazer a assessoria crescer. E aí que eu tive essa ideia de é, convidar você, né, cara, para ser uma, né, fazer uma experiência juntos e tem funcionado nesse sentido, né, de ser uma vitrine, né, acho que a gente pode dizer dessa maneira e expandir, né, cara, a minha assessoria. Ei, cara, quem tá rolando aí? Tem uma Tá, não, é animação em porque casa aí. eu tô pro lado de fora aqui na varanda de casa e passou alguém na rua aqui e a cachorrada. E esse ano também, uma coisa que entrou até nossa conversa, que entra no nosso treinamento, que tá crescendo com você, é esse negócio de MoveNat, cara. Quem tá rolando com isso? Porque eu vi agora você vai ajudar mais com essa organização de MoveNat, né, no Brasil. Isso, a Movinat teve 2 anos de certificação já no Brasil, né? E esses 2 anos foi o Jerome, né? Que é um francês que estava vindo das certificações, e nesse tempo ele foi treinando dois brasileiros para tocar agora as certificações aqui no Brasil, né? Que é a Érica do Treino Gaia, a Érica Sanfelice, e o Down Fernandes, que são duas pessoas super envolvidas com o movimento e tal, e eu fiz a certificação em 2021 e agora também eu estou bem aliado ali com eles que vão tocar agora a certificação a partir de 2023. E eu vou ser convidado porque tem um módulo, né, da movimentação que é de corrida. Então, dentro da certificação nível 1 e nível 2, tem um módulo de corrida e aí eles me convidaram para tocar esse módulo, né? Já que eu tô. Cara, acho que eu posso dizer que eu sou a primeira assessoria de endurance no Brasil, com certeza, mas talvez no mundo assim, que está adotando a Movinat como sendo oficialmente assim a parte de fortalecimento, né? De treinamento extra, né? Para corrida de montanha. E tá funcionando bacana, eu tô super animado com os resultados, os alunos também. Queria ouvir de você também, né, da experiência que a gente tem procurado fazer com isso. Eu acho que a gente tem que. Entrando isso seria interessante, porque eu vou falar, isso é uma coisa. Tô tentando entrar mais. Eu adoro a filosofia atrás do MoveNat. É uma coisa que entrou com você, com o meu treinamento, foi essa ideia do MoveNat. A primeira vez que você estava falando, eu achei o movimento natural, ok? Nada atrás. Eu nem sabia que foi uma organização. Então, quando eu descobri isso, eu li o livro do Owen, a cara da França, que criou essa ideia. Que, para pessoas que não sabem, eles iam pensar mais tipo funcional, coisa assim. Mas eu gostei muito da filosofia e aprendi muitas coisas. Eu tinha a oportunidade de fazer umas coisas com você, tipo, lá na Iribela, eu aprendi muito. Mas manter uma prática com que, tipo, dia a dia, vou falar bem honesto, eu tenho que ser honesto, tipo, essa é uma luta. Eu faço as coisinhas, hoje eu fiz uns snacks, tipo, eu parei enquanto eu tava correndo, eu fiz umas coisas do MoveNat, mas eu vou falar o seguinte, isso vai ser uma coisa para mim em 2023 para implementar mais no meu treinamento.
eu sempre fico um pouquinho de vergonha que eu não estou fazendo coisas suficientes fora de correr com meu treinamento. Mas isso é uma coisa, se quiser, a gente pode abrir e olhar nessa parte do carro com as pessoas aqui. Mas talvez não vai ser tão lindo no meu parte. Mas no seu parte como treinador, nossa, você fez vídeos, você vai colocando na planilha e você vai verificando, ei, você está fazendo as coisas, então, você está fazendo o seu trabalho, mas no meu lado eu tenho que ficar um pouquinho mais focado com isso. Mas tem tantas coisas. O que você acha para 2022? É tipo, a corrida ancestral é legal ver nosso grupo crescendo, mais pessoas entrando e olhando para o ano, o que você acha que foi os destaques para você e para a corrida ancestral? Eu acho que foi. Tô super feliz, né, com esse resultado dessa reflexão que eu tive no começo do ano, que foi uma mudança mesmo de uma decisão, né, cara? Porque eu sempre tenho esse discurso do generalismo, que faz parte da minha personalidade e tal, mas precisa tomar cuidado, né? No meu caso pessoal, esse lance de generalismo, na verdade, eu percebi que eu estava fazendo muita coisa e não estava fazendo nada. Quer dizer, estava fazendo muita coisa, mas eu não estava tendo um retorno propriamente pensando no lado financeiro também, né, cara? E foi aí que eu formatei a assessoria e trouxe esse lance da Movinat junto, que é uma coisa que faz parte também da minha prática, né, de vida. E como você falou, né, tem uma filosofia por trás que tem tudo a ver também e agrega muito com as ideias da corrida de montanha, né, esse lance da natureza, de liberdade. E tem funcionado, mas é o que você falou, cara. Como tá ainda esse ano, foi fase de implantação, né, desse sistema dentro de uma assessoria de corrida, como um extra, porque ela traz o que a gente precisa, né? Porque na verdade o que a literatura mostra é que o que funciona realmente para agregar na corrida é força, força pura, né? Não hipertrofia, não esse treinamento de maromba, mas força mesmo com alta carga, pouca repetição. E potência, né, cara? Potência, pliometria. Então é muito mais prazeroso você trabalhar com esse sistema, com essa, ou seja, com essas capacidades de uma forma mais dinâmica, né? E também possível de fazer em casa com poucos implementos. Então tá sendo um baita desafio, avancei bastante nisso e também depende do perfil do aluno. Eu, por exemplo, gosto quando um aluno tem um acompanhamento extra. Esse para mim é o melhor dos mundos, cara. Tem um acompanhamento de força onde eu possa ter uma comunicação. Por exemplo, eu tenho um atleta, um argentino lá de Bariloche, corredor de montanha, que ele tem um baita treinador de funcional lá no box que ele frequenta e a gente tem essa conversa com o treinador dele, né? Então é capaz de dele seguir a minha periodização, né? Dele entender, eu conseguir casar as semanas regenerativas da minha parte com a semana regenerativa lá do que ele faz no box, né? Extra corrida. E é isso que eu estou tentando implementar, né? Agora, para o atleta que não tem essa possibilidade de ter um segundo treinador ali, ou um lugar para ele frequentar, porque senão acaba virando um treinamento concorrente, né, cara? Isso que a gente não quer, né? Por exemplo, uma pessoa está achando que ela está tendo um benefício em fazer uma segunda atividade, mas na verdade está concorrendo com o treinamento específico da corrida e acaba ou gerando uma sobrecarga, então a pessoa acha que ela está fazendo um trabalho de prevenção de lesão, mas na verdade está potencializando, né, ou deixando mais suscetível ainda, ou não propriamente vai estar deixando suscetível à lesão, mas pelo menos não está melhorando a performance, afinal de contas é isso que o corredor quer, né? Melhorar a Então, performance com menos risco.
Pode me dar uns exemplos, tipo, de onde... Porque eu acho que é muito interessante que você falou aí, tipo, uma coisa para complementar que você já está fazendo. E às vezes a gente acha que a gente está indo em frente com treinamento extra. Tipo, nossa, eu vou dar uma força na barra hoje, ou eu vou dar uma força com flexões hoje. E cada coisa mais que eu estou fazendo, além de correr, só está me ajudando. Mas, como você estava falando aí, às vezes não é tá assim. Pode me dar uns exemplos quando não é uma coisa que está beneficiando a corredor? Bom, vou dar um exemplo. Nos anos 90, mas tem muito treinador que não está atualizado e ainda tem esse pensamento hoje, né? Se acreditava que você teria que fazer, claro, uma atividade, né? Na, vamos imaginar na musculação clássica ali, com pesos, equipamentos, né? Que replicasse mais ou menos o gesto motor que você vai transferir para a modalidade em questão, mas o raciocínio ainda que ia além era, bom, a corrida, vamos falar da corrida, né, já que é nosso alvo principal. É uma atividade de endurance, de resistência, logo o que eu tenho que fazer na academia é resistência. Então eu vou fazer lá pouca carga e um montão de repetição, né? Então esse foi um equívoco clássico, cara, né? Então isso acaba virando uma concorrência porque leva a uma sobrecarga metabólica. Você sobrecarrega, você já está sobrecarregando em termos metabólicos, né, fisiológicos, um sistema de geração de energia, por exemplo, o sistema aeróbio, né? Ou mesmo o glicolítico, que é uma intensidade um pouquinho maior, e justamente naquelas mesmas estruturas que você também trabalha na atividade, né, específica. Hoje, cara, hoje não, de um tempo para cá, dos anos 2000 para cá, já tem tido muito resultado já consistente, né, nas publicações, de que na verdade o que ajuda de fato no treinamento extra corrida, por exemplo, é o treinamento de força, mas quando eu falo força, é força pura, significa alta carga, porque a hipertrofia, que é esse treinamento mais estético, que é o treinamento que está contaminado, cara, no conhecimento, né? É o que mais se trabalha na formação dos profissionais, afinal de contas, o que dá mais dinheiro, né? É ser personal de academia e o público maior é isso, é procurando estética, mesmo com um discurso de estar procurando saúde, mas no fundo a pessoa está vendendo estética e a outra está comprando estética, né? Que é esse treinamento até, por exemplo, até a falha concêntrica, que você faz, vamos supor, o número de série até você não aguenta mais, né? Que normalmente é entre 8 a 12 repetições. Isso é uma série de hipertrofia, né? Que vai fazer você crescer, talvez, e não é uma coisa fácil, né? Crescer os músculos e tal, mas você está ali tentando fazer isso, mas que não vai ter uma transferência direta para a modalidade, né? Principalmente a corrida, onde a gente percebe que ter um peso menor, né? Ou seja, ser mais leve, traz um pouco de vantagem e você pode conquistar sim força, ou seja, ser mais forte, mas não à custa da hipertrofia, do seu músculo crescer, mas de outras vias, né? Que é, por exemplo, a via motoneural, né? De melhorar a sua conexão de disparos motor, né? Dos neurônios ali, do movimento, né? Do motoneural. E aí isso acontece, por exemplo, com séries com muita carga. Então vamos pensar no agachamento, por exemplo, mas com uma carga que esse atleta vai conseguir fazer no máximo 3 a 4 repetições, né? Então é uma carga alta. Só que, claro, por outro lado, está te expondo a um risco porque você precisa saber fazer com uma boa mecânica uma carga tão alta assim, entende? E outra coisa também que traz bastante resultado para os estímulos de alta. É um pouco contraintuitivo, não é verdade, cara? Você imaginar que você levantar muita carga vai te ajudar para fazer uma maratona ou uma outra maratona ou uma prova de montanha acima de 2 horas de duração, né? Mas não é isso que os resultados aí que os autores têm demonstrado, né? E por outro lado, os exercícios de potência também.
que aí é muita velocidade, né? E baixa carga, mas não naquele pensamento da resistência que tinha lá atrás, né? Que você simulava a situação da modalidade específica na academia. Será que será que eu compliquei muito, Roger? Ficou mais ou menos Não, claro? cara. Não, eu acho que é muito interessante, tipo, entender um pouquinho mais o que você está pensando, as coisas que você está me mandando. É uma coisa, esse ano, 2022, eu estava pensando muito essa ideia de diferenciar em inglês eu ia falar stacking, tipo, colocando níveis em cima dos outros diferentes. Por que eu quero falar com isso é tipo, porque vou falar bem honesto, como você sabe, dentro do treinamento a gente vai organizando e talvez você queira entrar nisso. Eu não tenho muito tempo. Eu vou fazendo muitas coisas, eu tenho trabalho, como muitas pessoas ouvindo. Então, eu vou tentando fazer o máximo com o meu tempo possível. Eu não gosto de pensar essa ideia de produtividade sempre, mas uma coisa, eu não tenho muito tempo de sentar e olhar na parede pensando de nada na vida, infelizmente. E então, eu sempre estou pensando, tipo, nossa, ok, hoje eu vou correr 10 quilômetros. E para mim, Roger, como você sabe, como é atleta, correr 10 quilômetros no Z2, no Zona 2, não é uma coisa muito pesada para mim. Mas é uma coisa, esse ano eu estou pensando, ok, 10, 15 quilômetros na cidade, ainda mais na cidade, nas ruas, nem na trilha, usando essa ideia, tipo, que a gente ia implementar nos nossos treinamentos, eu vou usando sandália. Não tem que usar, mas eu gosto de usar e eu gosto de pensar, nossa, então, agora não é só correr 10, 15 quilômetros, eu estou ganhando o benefício de colocar um pouquinho extra nas minhas pernas atrás, usando sandália, ou tênis minimalista, porque eu vou ganhar os benefícios da biomecânica, que vai melhorar o jeito que minha postura, e vou ficar com pernas mais fortes. Então, colocando coisas em cima, uma coisa eu vou pensando muito, porque até a própria ideia do Move Natch tem essa coisa, porque você não está só fazendo coisas para ficar mais forte, ou só para ficar mais flexível. Você está fazendo tudo na mesma hora, imitando o jeito que você vai fazer na hora de fazer mesmo. Então, você está treinando o seu corpo em vários sentidos na mesma hora. Então, eu não sei se você vai planejando isso com meu treinamento também, mas é uma coisa que eu estou pensando muito esse ano. Até a gente não fala muito sobre isso, mas eu uso jejum, tipo, uns dias que eu sei vai ser mais leve, eu gosto de usar isso pensando, tipo, ok, agora eu tô treinando o meu corpo um jeito um pouquinho diferente. Além de correr 20, 30 quilômetros, eu tô treinando meu corpo de usar um combustível diferente, forçando meu corpo de usar um combustível diferente. Não sei, você vai implementando isso na nosso treinamento, ou isso é uma coisa que eu tô levando para nosso treinamento sem saber que você nem tá incluindo isso? Não, cara, você tem toda razão. É exatamente isso por trás. Eu vou até trazer um exemplo que uma autora, uma pesquisadora de biomecânica, que se chama Kate Bauman. É muito legal. Ela tem um livro que chama Move Your DNA. Isso, eu gosto desse livro demais. É muito bom. Então, ela fala assim do movimento, da nutrição do movimento, ou seja, de você colocar mais nutrientes na sua movimentação. Por exemplo, esse exemplo que você deu de correr com sandália, né? Você poderia estar correndo 10 quilômetros só, mas você está correndo 10 quilômetros minimalista, descalço ou de sandália, você está tá colocando mais nutrientes na sua movimentação. Né? Para ficar mais claro esse exemplo dela, ela faz a comparação da nutrição mesmo com exercício. Então vamos imaginar, se a gente estiver pensando em exercício, né, em movimentação, só em termos de caloria, só em termos de volume e intensidade, né, é a mesma coisa que você pensasse em nutrição só pensando em caloria. Então não é a mesma coisa você comer
um prato que tenha, sei lá, vou chutar aqui, 200 calorias, mas que seja 200 calorias de macarrão branco puro, e um outro prato que tem as mesmas 200 calorias, mas tem fibra, tem outros nutrientes, tem verdura, tem, seja lá o que for a sua dieta, mas muito mais rico nutricionalmente. É a mesma coisa você comparar, eu vou correr 10 quilômetros numa frequência cardíaca de 140 batimentos, só que eu vou correr na esteira, certo? Eu vou ficar ali 50 minutos correndo na esteira, com o ar-condicionado ligado, eu vou estar exatamente, ou seja, eu não estou trabalhando a minha capacidade de interpretação do terreno, de navegação, minha termorregulação, porque o ar-condicionado está ali mantendo o ar a 25 graus, que foi o que eu programei. Outra coisa é eu estar correndo essa mesma distância equivalente, mas numa trilha, onde eu tenho que, né, que estar pensando na minha passada, ou mesmo que eu estiver fazendo isso no automático, mas eu estou tendo uma resposta diferente, né? A cada pisada, uma pisada é diferente da outra por causa da irregularidade ali do terreno, então eu estou trabalhando muito mais a minha propriocepção, né? Então é a mesma coisa que eu comparar esses dois pratos aí né, com a mesma caloria, mas com uma nutrição diferente. E isso cabe muito bem para essa situação que você falou, cara, que na verdade, Roger, é a situação de 100% das pessoas, seja você, o Roger, alto rendimento, ou dos meus alunos que estão querendo começar a correr pela primeira vez na trilha, que é a questão do tempo, né, cara? Tá todo mundo envolvido com um monte de coisa, né? Eu, por exemplo, na situação que eu tô agora, para eu me manter ativo, né, que eu tô com um filho recém-nascido, eu tenho que lançar mão mais do que nunca dessas oportunidades de movimentação para me manter num bom nível de condicionamento, né? Eu acho que isso serve para qualquer pessoa, desde você mudar hábitos do dia a dia, mas também incorporar nutrientes no seu treinamento. Então, por que que ao invés de eu treinar costas, que é aquele aparelho que você senta num banco e pega como se fosse uma barra e puxa, né? Nas costas ali, que é como se você estivesse fazendo um pull-up, né? Uma barra, né? Por que que ao invés de eu fazer isso, eu não posso treinar o desenvolvimento e a habilidade de subir num muro, que é muito mais complexo, trabalha muito mais coisas, também vai trabalhar essa puxada das costas, mas eu estou botando muito mais nutrição, nutrientes cognitivos, em termos de consciência corporal, e isso vai ter transferência para muito mais coisa do que só puxar uma barra atrás das minhas costas, entende? Aham. Mas é uma questão, tipo, você falou, você usa isso para todos os seus alunos que entra corrida ancestral, mas você tem que tomar cuidado com pessoas, tipo, mais iniciantes, ou talvez, por exemplo, alguém que acabou de correr de minimalista ou de sandália, precisa uma adaptação. E com qualquer coisa precisa uma janela de adaptação. Então, às vezes, porque eu sempre gosto de falar, tipo, a gente está falando de meio treinamento, e vou falar, porque alguém que tipo, é mais tem ainda mais capacidade do que eu, ou pessoas que têm menos, eles são em lugares diferentes. Então, para mim, eu faço umas coisas, tipo, eu vou fazer uma corrida de 40 quilômetros em jejum, tipo de 12 horas. Porque eu aguento correr 40 quilômetros facilmente. Eu aguento de passar muito tempo em jejum, então eu consigo colocar tudo isso junto. Então, você tem que tomar cuidado com todas você falou nutrientes, para não jogar nutrientes demais em cima de alguém. Sim, cara, com certeza. A minha visão de treinador, né, para mim é uma arte de você entender, sobretudo, o contexto, ou seja, a ecologia da vida da pessoa, né? Então, por exemplo, você vai ter na minha anamnese, que eu envio ali o meu questionário para os alunos que vão começar a treinar, tem perguntas, cara, variadas, muito fora do contexto só do histórico de treinamento, né? De quanto está correndo
por semana, né? Então tem principalmente o que eu fico mais ligado é o contexto de vida mesmo, de sono, de trabalho, de aspecto social com a família, se tem filho, quem mora junto, se tem bicho, que andar que mora, né? Com tudo isso eu já tô bolando, às vezes, pô, tem gente que tá ali sedentário e mora no 10º andar de um prédio, cara, já tem uma baita oportunidade de se movimentar e colocar nutriente se ele subir e descer essas escadas, por exemplo, né? Então eu acho que é a arte de eu pegar o que tem na ciência de treinamento, porque o que tem na ciência de treinamento o objeto de estudo da maioria dos artigos é o atleta de elite, cara. Então não adianta eu simplesmente pegar o que está na literatura, que é isso que eu te falei, o treinamento de força, o treinamento de pliometria, a divisão 80-20 ali da distribuição da intensidade, né? A gente já conversou das zonas, né? Não adianta eu pegar isso só e não é todo mundo que é, aliás, não é ninguém que é, nem você, né, cara, que é profissional, que tem o dia inteiro para descansar. Então não adianta eu pegar a ciência e aplicar a ciência dura, não é uma ciência dura, né, rígida, a ciência do treinamento, da movimentação. Então eu tenho que aplicar isso de uma forma diluída, de uma forma contextualizada, na ecologia daquela pessoa, né? Então, por exemplo, não tem como eu dar um treinamento de força pura, como eu falei, com uma alta carga, se essa pessoa não passar por um processo de adaptação do gesto motor mesmo, da mecânica desses movimentos, de criar uma maior consciência corporal. Então, para a pessoa que tem uma baixa aptidão de inteligência motora, né? Qualquer estímulo que eu fizer diferente já vai ser nutriente para ela. Então entende que às vezes o nutriente ele é diferente dependendo do nível que você tem para receber esse nutriente, né? Então às vezes o simples fato, sei lá, vou pegar um idoso ou uma pessoa com baixa mobilidade, o simples fato de eu conseguir bolar estratégias para fazer com que essa pessoa levante e sente no chão sem apoio, que talvez para gente que é atleta, que é ativo, seja uma coisa que a gente nem para pensar, né? De tão normal que é você ter uma capacidade de sentar e levantar no chão, né? Mas não é tão simples assim, cara. Às vezes você pega uma pessoa do nosso convívio, jovem, e que tem dificuldade de sentar e levantar no chão, por exemplo, sem apoiar as mãos, né? Então isso já é um baita você já vai estar nutrindo essa pessoa muito de movimentação, usando essas estratégias que de repente parece ser muito ridícula ou algo muito, muito banal, mas que na verdade está trazendo uma transferência enorme, né? E que vai ter uma transferência não só para a vida, né, da pessoa, o dia a dia, autonomia e tal, mas no nosso caso específico, pensando em treinamento, em competição, né, vai ter essa resposta na performance também. É uma coisa você tocou nisso cedo, né, nessa conversa que você fez agora, cara, que eu acho que é muito importante, além de só treinamento e que a gente joga na planilha, colocando coisas, correr de sandália, correr em jejum, que você nunca colocou isso na planilha, mas você colocou, tipo, coisas, corre na terra variável, pega uma trilha mais punk, para jogar mais coisas variáveis no treinamento, mas você tocou nessa coisa, tipo, fora desse tempo de treinamento, conta muito esse estresse da vida, esses estresses fora, que eu acho que é uma coisa muito legal como você vai lidando com isso como um treinador. Essa coisa que é muito mais do que eu, Roger, como um corredor para você. Você vai perguntando sobre meus relacionamentos dentro da família, como vai a família, e não é só como amigo. Eu sei se está fazendo isso como um treinador também, porque você quer entender, tipo, ok, onde o Roger está com o estresse, além do estresse que como se fosse eu, sou você, Victor, tá dando para o Roger, porque você tá me dando um estresse.
tipo, de treinamento, e eu tô tentando adaptar. Mas se meu nível de estresse fora dessa planilha é muito alto de trabalhar, você pode me dar um volume muito baixo em comparação do normal, mas pode ser demais se eu tenho estresses demais fora. E acho que é muito legal como você vai medindo isso como treinador. Que é a sua filosofia atrás disso? Quero entender melhor como você... E isso é uma coisa que você faz com todo mundo, Victor? Ou sou eu? Eu sou tão especial? Sinto muito, cara, te informar. Não, você é especial, mas nesse caso. Ah, tô ouvindo não, pode falar, tô ouvindo não. Nesse caso, eu acho que esse é um lance principal, né? Como eu falei, cara, ninguém tem tudo controlado no extra treino, né? É impossível a gente é, ter o nível ideal que a gente gostaria que a pessoa tivesse de descanso. E o estresse é isso, a gente tem que saber jogar, usar o estresse a nosso favor, porque o estresse ele é benéfico, é uma cascata hormonal. Quando a gente está impondo um treinamento, como você já falou, é isso, a gente está manipulando o estresse. Então, em cada intensidade, a gente vai gerar uma cascata fisiológica ali de liberação de adrenalina. Por exemplo, quando a gente começa a subir, quando a gente fala em limiar anaeróbio, né, a gente mede isso ali pela concentração de lactato, que é um substrato metabólico no sangue e tal, a gente sabe em qual fase a gente está ali daquela escala das zonas de treinamento, né? Uhum. Mas, por exemplo, a gente pode fazer isso também se a gente mensurar, por exemplo, a secreção de adrenalina. Então a gente percebe que após o limiar anaeróbio também tem um aumento da curva de adrenalina, né? Então veja, cara, que a gente tem essa capacidade não só por um estresse do mundo real ali, por exemplo, de você se deparar com um bicho, né, um perigo. E aí você tem aquela geração, né, essa secreção, por exemplo, que eu estou relatando de adrenalina, mas você pode manipular isso com as intensidades também do treinamento. Então, queira ou não queira, a gente está manipulando níveis de estresse. Só que a gente não consegue manipular muito esse nível de estresse extra-treino. Então, do mesmo jeito que eu estava falando no começo, que a musculação, você acha que você está melhorando, mas você está gerando uma concorrência, com o nível de estresse você também pode estar fazendo isso, cara. Porque vamos imaginar um cenário ideal que eu gosto de idealizar, tá? Não que a verdade seja tão romântica assim, mas quando a gente pensa em caçador-coletor ou nos ossos ancestrais, né, que sempre eu tento trazer, porque isso é a base do meu pensamento, né, cara, é a base do meu treinamento também. Você tem na natureza picos de estresse, né, no momento ali de caça ou de fuga ou numa situação que você de repente se depara ali com outra tribo, ou que você está num momento de disputa de água ou de território, mas são momentos pontuais, né? Agora, o nosso estilo de vida que a gente vive hoje, a gente está, ou seja, a gente está, na verdade, nessa característica mais caçador-coletor, vamos imaginar que tem uma linha ali, né? Um limiar de estresse. A gente está sempre abaixo desse limiar no dia a dia, porque a gente está protegido ali com o nosso clã, né? A gente tem tudo mais ou menos ali, domina o nosso território. Em algum desses momentos que eu já citei, né? De luta e fuga e etc., esse nível de estresse ele sobe muito, cara. Ele bate num pico e ultrapassa muito esse limiar. Mas depois a coisa se resolve, né? Você, sei lá, você pode ser morto pelo seu predador, ou você se safa e vai embora e essa coisa volta aos níveis normal. Mas o nosso modo de vida hoje dificilmente vai bater tão lá em cima esse limiar. Claro, em alguns momentos pode ter um estresse ali, um acidente de trânsito, você ter um risco eminente de ser roubado, ou enfim, uma violência, alguma coisa nesse sentido, mas hoje tudo isso é muito mais controlado, né? A gente sabe o lugar que a gente frequenta, tem as regras de trânsito, etc. Porém,
dificilmente a gente também vai estar no nível mais basal do estresse. A gente fica muito mais tempo nesse limiar que eu falei. A gente acostumou a viver com isso, porque a gente sempre tem ali a conta para pagar, sempre tem ali um problema que vai ter, um trabalho que você tem que entregar, uma coisa que você tem que apresentar, então a gente está sempre nessa concorrência, né, cara? Então a gente está sempre produzindo mais, por exemplo, cortisol, né, que é um hormônio que é normal a gente ter o cortisol aumentado na manhã, né? Mas o cortisol é um hormônio que ele é associado com o nível de estresse, né? Então, uma coisa é você ter esses picos, o pico fisiológico que a gente tem pela manhã, mas outra coisa é você ter esses picos distribuídos nessas situações pontuais, né? Outra coisa é você ter ele sempre num nível não tão alto, mas continuamente. Então, cara, eu tô dando um exemplo só de quanta coisa que a gente tem que pensar e que está envolvido com o dia a dia dessa pessoa. Então, às vezes o atleta tá lá, não tô, por exemplo, eu tenho uma aluna que trabalha em laboratório, faz plantão e tal, e ela estava passando 2 semanas aí que ela estava de plantão na madrugada, cara. Meu, e isso tem uma implicação, né? Você imagina você trocar o seu ciclo circadiano do dia, né, o biológico, natural nosso, e de repente você se colocar numa situação que você tem que trabalhar a madrugada inteira, dormir de manhã com barulho, com luz e ainda ter que sair para treinar. E ela queria porque queria continuar treinando forte no nível. E aí eu consegui convencer ela, né, que relaxar, espera, vamos antecipar o seu descanso para, né, que a gente faria em outra fase, vamos antecipar esse descanso para coincidir com essa semana. Então, tudo isso eu preciso ter muito mais informação da vida, do dia a dia, né, de como é até num cenário ideal conhecer mais da personalidade dessa pessoa, do que propriamente ou rigorosamente. Não adianta eu entrar só ali no TrainPix dela ou entrar no Strava e ficar vendo números, entende? É demais, Falei pra cara. caramba, né? Falei Não, muito. mas, cara, então, eu abri assunto para mais sobre vida e, nossa, cara, demais, porque essa coisa, essa ideia de estresse, uma coisa muito interessante. Eu acho que a gente pode fazer um seriado só sobre isso. O estresse bom na vida, estresse ruim, o benefício de estresse e os doenças de estresse mais comprido que a gente vai sofrendo muito ser humano hoje em dia. A gente tem tantas doenças que a gente nunca tinha anos atrás que só existe hoje em dia, na minha opinião, por causa do estresse, inflamação, que sem parar, e seu cortisol tá tipo, no teto sempre 24 horas, e porque não é um leão, tipo, na savana hoje em dia. A gente tá preocupado com quantos likes a gente tá recebendo na Insta, se o chefe gostou do seu trabalho, o Globo falando como o mundo vai acabar daqui a pouco, e essas coisas, a gente fica em pânico com um nível de cortisol tipo, muito alto, e tem nada, a gente nem saiu do sofá. A gente ainda tá aí com... E é uma coisa muito diferente. Mas eu quero voltar agora para quem tá ouvindo de correr, até de performance, esse negócio de lidar com estresse é uma coisa muito interessante também, porque é uma coisa que foi aprendendo, tipo, antes de treinar com você, mas muito mais treinando com você também, né? Tipo, lidar com esses momentos de estresse e o impacto isso tem na sua performance. Por exemplo, tipo, uma ultramaratona, tipo, é muito tempo e se você deixa, tipo, uma coisinha tipo, pega e se você estressar você demais, é muita energia você vai gastar no lugar errado. Então, se você vai pensando sobre, nossa, eu perdi a última gel e agora minha
não tô no meu plano de tomar calorias durante essa. E você vai pensando demais sobre isso. E com o tempo, isso vai colocar um estresse extra no seu corpo, na sua mente. E sua performance nessa prova, essa coisa que você está fazendo, vai muito mais embaixo. E é uma coisa que eu estou aprendendo ainda mais com você, como medir isso e como ir com calma com tudo. E para mim, né, eu gosto de lidar com coisas com mais felicidade. Eu acho que é uma coisa eu aprendi como isso pode impactar a minha performance. Eu acho que todo mundo sabe, você como treinador, quando você vai pensando demais, tem que fazer uma performance boa, tem que fazer uma performance boa, nossa, você vai cair muito seu nível de performance. Então, aprender isso, como medir isso, como lidar com esse estresse, é uma coisa da performance da prova e da vida também. E eu quero voltar com isso, uma coisa que você usa muito no seu treinamento, e essa coisa que não pode medir, que eu acho que para muitas pessoas é difícil. Até para mim é difícil, tipo, tem tantas coisas confortáveis nesse mundo moderno de treinar, tipo, de medir. Tipo, você pode usar tantos relógios com GPS, com batimento de coração, você pode medir pelo volume, quantos quilômetros você está correndo por semana, você pode medir pelo seu VO2 max. Você falou sobre essa coisa de medir o limiar de seu... Desculpa, estou esquecendo um português agora mesmo, seu threshold, o limiar. O limiar anaeróbio. Isso, e a quantidade de o lacto você tem na seu sangue na hora, mas as coisas a maioria do tempo com você, a gente não fala, a gente sabe disso, a gente vai medindo coisas, a gente usa volume como um jeito de controlar quanto treinamento eu estou fazendo. A gente usa tempo um pouquinho, mas a gente usa a maioria do tempo a gente está usando o seu percepção de força e motivação, que duas coisas não tem número com isso. É tipo uma coisa meio abstracto. Até estresse é uma coisa, a menos que você está medindo tipo uma coisa dentro do sangue mesmo, é meio abstracto. Tipo, não, eu estou estressado, mas qual nível? E como você está lidando com isso? Um estresse para você não é um estresse para mim. Então, eu acho que é muito legal porque no fim o alvo é isso. Você quer sentir melhor, você quer treinar isso, você quer desenvolvendo com isso, mas muitas pessoas ficam, tipo, desconfortável com essa ideia, porque, nossa, eu não tô vendo, tipo, segundos por quilômetro que eu tô correndo não tá diminuindo, ou eu não consigo medir isso pela motivação. Então, eles ficam desconfortáveis com isso. Mas com a gente, na nossa relação, tipo, por quem tá ouvindo, é uma coisa, toda semana, todo domingo, eu tenho que deixar uma mensagem para você, e a coisa mais importante nessa mensagem, eu falo, tipo, o que eu fiz, eu tava seguindo o seu plano, se não for, por que não? Mas a única coisa que você quer ouvir no fim, que eu tô aprendendo, é meu nível de motivação. Ainda tá aí. Roger, ainda quer pegar minha sandália ou pegar um tênis e correr todo dia. E se não, quantos dias eu não estou sentindo assim? 3 dias? Porque talvez mais do que 3 dias vão parar coisas. Pode falar como você usa essa medida de motivação com seus atletas? Sim, bom, posso tentar falar, cara, que eu acho que assim é uma relação com cada um, porque eu gosto muito desse lance de falar, né, cara, sobre personalidade. Não que eu seja um expert sobre isso, enfim, mas tem gente que se abre mais, né? Eu não forço nada, cara. Então, assim, tem alunos que eu bato muito mais papo ao longo da semana, né? Tem outros menos, né? Mas eu procuro sempre dar essa abertura e sempre. Peraí. Peru, desculpa. Sempre dar essa ênfase, inclusive algumas vezes, quando eu tô meio desconfiado que o aluno, às vezes eu prefiro ouvir a voz pelo áudio, sabe? Não, eu quero ouvir sua voz, eu quero que você me conta como foi, do que às vezes quando o aluno escreve
por mensagem, né? Cara, você Mas fez isso cara, comigo, você já fez fiz isso. isso. É, agora eu tô lembrando, agora eu tô entendendo por quê. Ah, desculpa, pode continuar Não, aí. ó, então, cara, é uma coisa como você falou, bicho. Eu não tenho uma métrica que eu uso pra isso, né? Então é uma coisa de feeling mesmo, com cada aluno. Quer ver uma coisa também que eu faço, cara? Eu tenho a lista dos meus alunos, né? E eu vou mandando, eu mando os áudios, né? Que eu mando os áudios de cada treino. Para eu não ser injusto com o meu próprio nível de motivação com cada aluno, eu não sigo uma ordem toda semana para o aluno que eu vou mandar primeiro os áudios, entende, cara? Porque eu fico ali, às vezes tem treino que é até igual, parecido de um aluno pro outro, mas eu não mando o mesmo áudio. Pera aí, tá escutando a música? Ei, música boa aí. Passou um carro aqui. É que a gente tá na alta temporada aqui na ilha, o movimento tá atípico, né? Bom, enfim. Mas eu gosto de mandar um áudio para cada um para falar pelo nome. Às vezes, sei lá, vamos imaginar que o atleta X tem o mesmo treino que você, cara, 10 quilômetros e tal. Mas eu gosto de mandar um áudio para você e um outro para o outro atleta e começar com o seu nome. Então, Roger, você vai fazer isso, isso, isso. E a ordem também, né? Porque eu tenho medo, eu fico a segunda-feira inteira fazendo isso, mandando esses áudios. Mas talvez eu vou estar mais cansado lá pelo 15º aluno, certo? Então eu vou fazendo essa rotação também para poder manter um nível de entusiasmo na minha fala também, né, cara? Não que a minha fala seja muito entusiasmada, né? Eu falo meio devagar, mas enfim, nesse aspecto que eu vou tentando jogar. Isso é só para ilustrar que eu não tenho necessariamente uma métrica para lidar com isso, porque, como você falou, é uma coisa muito subjetiva, né, cara? Por exemplo, uma coisa que eu peguei sua, bicho, já vou até falar, é, que a gente no começo do ano, né, a gente conversou, você falou que não gostava de descansar um dia da semana, que você não se sentia bem, e aí eu lembro que eu te convenci que na segunda-feira você ia descansar, e aí eu comecei a te, né, você não, passar sempre off, né, na segunda-feira, mas eu percebi que você não estava contente com isso, cara. Mas a gente não cheguei a tocar com isso abertamente. E a gente fez a primeira parte da nossa preparação, vê se você lembra desses detalhes, para 100 Brasil, né, que foi em Paraty. Você descansava na segunda-feira e em contrapartida, eu precisei, para chegar nos volumes que eu queria, alguns treinos a gente precisou dobrar e fazer 2 períodos. Mas aí, cara, eu peguei uma conversa sua se eu não me engano, foi com a Bita em um dos seus episódios. E aí você meio que desabafou com ela, não, eu não gosto de descansar. E eu ouvindo o episódio, eu falei, ah, cara, o Roger não tá feliz, meu, vou voltar atrás. E aí eu tive que fazer isso, cara. Eu sou a favor de ter um dia de não correr, né? Mas no seu caso específico, o Roger, eu abri mão, né? E a gente ficou o segundo semestre inteiro, né? A gente treinou para 100 milhas da Itália, né? Dessa forma, sem você descansar na segunda-feira. Mas em contrapartida, acho que você deve ter percebido, né? A gente não dobrou o treino, né? Não teve essa necessidade para chegar nos volumes que a gente queria. Não teve a necessidade de você treinar 2 períodos, né? Mesmo porque, meu, até para quem tá ouvindo aí, vocês não imaginam que eu já vi você falar isso, né? Que às vezes as pessoas acham que você é profissional, enfim. Mas o Roger, meu, é um cara que trabalha pra caramba, tá sempre envolvido num monte de projeto ao mesmo tempo. O cara quer entregar o melhor e quer manter a qualidade, né, com a família, fazer programa com a esposa, com as filhas, com a cachorra. Então não tem jeito, cara. Se eu não considerar tudo isso na sua planilha, o desenho da minha periodização, dos meus treinos vai ser o mais lindo possível no papel, né?
Mas na hora de transferir para o mundo real, cara, então é isso que eu tento entender, que existe um mundo real, né? E a minha arte é traduzir o ideal para o real, né? Então, vamos entrar, porque o que aconteceu, eu percebi disso, porque no início, porque entrando o 100 para ti, para a gente, lógico, não lógico, eu acho que eu gosto de fazer volume, antes de começar a treinar com você, é uma coisa, simplesmente eu gosto, nem nenhuma filosofia de treinamento, eu gosto de fazer muito volume. E eu acho que eu tenho muito benefício com isso. Eu acho que cria um base como um corredor muito forte por causa disso. Mas eu gosto de correr todo dia também. Eu sei, até agora eu pessoalmente eu não sei, eu nunca vou fazer um argumento o que é a melhor coisa a fazer. Eu só sei, eu gosto, ponto. E tipo, a melhor coisa para meu treinamento, meu desenvolvimento, eu não sei. Eu ainda não sei. Eu Peraí, tava posso te interromper? Posso te Pode, interromper? pode. Cara, é isso, bicho. A gente testou as duas coisas. As duas deram certo, né? Então, Mas as fecha duas meu. deram certo, mas eu acho que conversas, a gente pode entrar muito profundo. Só um dia de fôlego por semana, até para outros corredores, 2 dias. Mas essa coisa de benefícios, até sem um dia de fôlego, mas ou dois, o benefício de fazer uma segunda treinamento por dia. Porque isso é um outro assunto muito interessante. Até um treinamento muito, tipo, pequenininho, tipo, eu acho que eu falei com você, mas eu nunca coloquei muito stress. Uma coisa que eu tô fazendo muito mais esse segundo semestre esse ano. E todo dia eu vou correndo, eu faço a última 2 km do meu treinamento correndo com a minha mochila, com o computador até o escritório onde eu vou trabalhar. Eles têm um escritório muito, eles são muito bacanas lá, tem espaço para tomar um banho e tudo assim. Então eu tenho e essa é uma coisa para economizar tempo, eu gosto de aproveitar. Então eu faço esses 2 km, normalmente faz parte da volume que se colocou na planilha. Às vezes se colocou, tipo, só 1 km devagar para fechar, tipo, um dia mais veloz, mas eu faço 2, né? Eu não falo para isso sempre, mas... uma coisa na segunda semestre esse ano, todo dia eu tô voltando fazendo no mínimo um trotezinho de 2 km. Então todo dia eu tenho essa, tipo, 15 minutos, de 10 minutos, vamos falar, de trotezinho para voltar a casa. Eu sempre vou pensando, tipo, até qual ponto isso é um benefício? Lógico que eu tô queimando mais calorias por dia, mas e depois um dia de veloz da manhã, que a gente faz intervalos da manhã, vamos supor, e depois que 10 horas depois disso, eu tô fazendo um trotezinho. Eu não sei, tem muitos estudos saindo mais sobre esse tipo de a segundo treinamento, até bem leve assim. Mas eu não sei, eu gostaria de pensar em benefício para mim. Eu não estou sentindo estressado demais, mas é uma coisa que eu entrei segunda parte do semestre com isso. Nunca falei claramente para você disso, Não, mas você falou sim, cara. Você eu falou, falei, você me ok. escreveu que tava desse lance do escritório, 2 km. Mas E na volta é uma coisa que eu. sim. Porque no início Não, do ano eu sempre estava fazendo trotezinho da manhã, mas voltando, andando, passeando bem tranquilo. Mas esse segundo semestre eu fiz ponto. Eu fiz ponto de voltar, no mínimo fazendo trotezinho, até correndo com não, eu acho que essa normal. a volta é melhor ainda, cara. Porque ela tá fora, tá espaçado com o final do treinamento. E eu sou adepto disso também. Quanto mais movimento você tiver diluído ao longo do dia, né? Porque, inclusive, acho que eu já falei isso aqui em algum outro episódio, mas tem autor até que trabalha com a hipótese de atleta sedentário, né? Porque vamos imaginar a realidade aí da maioria das pessoas que treinam. Treina 1 hora, dura o treino,
sei lá, 3, 4 ou até que seja 6 vezes na semana. Mas é só isso, cara. O que que você faz nas outras 23 horas, né, do dia? Será que isso é o suficiente como fator de proteção de doenças cardíacas ou, enfim, né, a demanda suficiente para articulação ou para melhora da densidade óssea e assim por diante, né? E parece que as investigações mostram que vai nesse sentido, né? De que você, quanto mais ativo você for, é claro que isso não, também tem que compatibilizar com o treino, né? Você tá com um nível de condicionamento, porque uma coisa que eu via muito, cara, que eu achava muito estranho na época que eu treinava para Ironman e tal, e hoje de longe eu reflito melhor isso. Era para mim, cara, eu achava muito estranho como a maioria dos atletas eram muito frágeis, entende, cara? Eu não olhava para aquela pessoa como uma pessoa vigorosa, né? Ou eu mesmo em algumas situações. Porque treinava tanto que o resto do dia, e meu pai, eu ficava bravo que meu pai fazia essa observação, achava que era ignorância do meu pai, mas hoje eu vejo que ele que tinha razão. Quando ele me mandava fazer algum favor, né, vai buscar pão na padaria ou vai. Não, eu sou atleta, tenho que descansar. E meu pai, pô, não entendo, meu, o cara treina 4 horas pedalando, 2 horas correndo e tem preguiça de buscar um pão ali na padaria, né? Então, assim, sempre doente, sabe? Porque tá sempre naquele limite ali do máximo de estresse que pode chegar, né? Então tá sempre naquele limiar entre ficar doente né? Pra quê? Pra ter um rendimento uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses em uma prova, né? Então, eu acho que dá para compatibilizar mais isso com a saúde mesmo em geral do dia a dia, sem perder performance, né? Que é importante. Isso é uma coisa eu vou pensar, tipo, cada vez eu saio com o Chuca, meu mini cachorra, tipo, para andar, tipo, não, é mais uma oportunidade de fazer um exercício um pouquinho mais. Eu sempre vou abraçar, mas eu demorei para fazer isso, porque no passado eu tava mais, como você falou, tipo, eu vou treinando, e depois, tipo, tem que fazer uma coisinha em casa, tipo, não tem energia. Então, por que você tá treinando, por amor de Deus? Se você não pode ser um ser humano melhor durante o dia fora de treinar. É absurdo esse pensamento. Porque a maioria do tempo é uma coisa de atitude também. Porque quando você tá treinando, não, eu tô focado, sou um atleta, mas você desliga disso e tipo... você tá preguiçoso, igual muitas pessoas, tipo, sentando no sofá. Mas, cara, essa coisa de motivação, eu vou abrir uma coisa para pessoas. A gente tinha um dia onde eu não sei, provavelmente você lembra, mas eu deixei uns mensagens para você, Já sei, já lembro. eu tava rindo, mas quase chorando no mesmo dia. E eu quero explicar um pouquinho atrás disso. É tipo, porque eu acho que como atleta e como treinador, eu tava aprendendo coisas e eu quero ouvir que você aprendeu com isso, mas eu cheguei, a personalidade de mim, eu gosto de ter. Eu sempre falo, eu gosto de ter 20 coisas na minha tarefas do dia. Porque eu vou fazer 18 e eu vou ficar putz que eu não fiz duas coisas. Mas me dá uma coisa para fazer, eu vou fazer metade só, sabe? Eu gosto de ter muitas coisas, eu gosto de entregar a mais possível. Eu tenho orgulho de entregar, tipo, além de pessoas talvez expectativas dos outros, até expectativas de mim mesmo. E a gente estava chegando nesse ponto, tipo, eu sempre falo, nesses ciclos de... talvez você pode falar esse negócio de esses ciclos crescendo. E a gente estava numa a segunda semana de um crescimento de volume, crescimento de tudo. Eu acho que a gente fez mais do que 200 quilômetros essa semana. Foi segunda semana assim, com veloz dentro dessa semana. Mas eu estava olhando toda na planilha, eu não estava entregando. Porque se tinha coisas...
de Move Natch ainda lá. Você tinha umas coisas extra que eu não tava fazendo. Eu comecei a pensar muito, muito, tipo, mal por causa disso. E... sei lá, talvez você queira falar mais coisas sobre esse momento, porque eu tenho um pouquinho de vergonha, mas eu quero falar para pessoas. Não, eu lembro, você mandou uns áudios, né? Acho que foi num domingo, cara. E aí eu escutei, a primeira vez que eu escutei, tava com barulho, eu não tava, eu falei assim, caramba, eu acho que o Roger tomou uns vinhos, eu pensei. Daí eu falei, não, eu tava acho que no caminho, eu falei, chegar em casa eu vou ouvir de novo, né? Aí eu ouvi de novo, falei, não, o Roger não tomou uns vinhos não, o Roger não tá 100% hoje não, meu. E aí acho que eu te liguei, né? Eu mandei outro áudio, enfim. Mas eu aprendi uma coisa da sua personalidade e que talvez, cara, a gente costuma aqui dizer, né, os brasileiros, né, que os gringos, desculpa entre aspas, tá, cara, porque sei lá, bom, essa palavra tudo bem, se você aceita e usa num contexto que você acha que tá beleza, é que pode ter uma carga pejorativa, né? Mas não é o caso, tá? Mas assim, sei lá, eu na minha visão, sobretudo europeus, mas eu acho que estadunidense também. Claro que tem uma variação de personalidade, tá, cara? Eu não Lógico, tô lógico. generalizando. Mas tem uma coisa mais rígida, né? Com horário, com números, com métricas, ou mesmo com as palavras, que talvez nós latinos somos mais generalistas, assim, nesse sentido, de jogar as coisas mais, né? E eu lembro que tinha na sua planilha, que é uma coisa que tinha fixo no domingo, que eu colocava no título assim, percurso mais duro possível, né? Só que pensando na maioria dos meus alunos, cara, que não vivem, né, que não têm acesso à montanha, ou enfim, eu tô querendo induzir que essa pessoa se esforce o máximo possível para procurar um desnível que ele tenha de altimetria, mesmo que seja no asfalto, ou às vezes não tem montanha, não tem trilha, mas vai para um estradão, uma estrada rural de terra, né? Mas não é o seu caso, né, cara? Então, porra, para você, se você vai pegar e seguir a risca e procurar o percurso mais duro possível todo domingo aí na sua região de Belo Horizonte, né, cara? Você tá ferrado. E foi o que você desabafou ali. Você falou, pô, cara, se eu for fazer 40 quilômetros no percurso mais duro possível, eu vou ficar 8 horas correndo. É isso que você quer? 8 horas que eu, eu tinha, acho que tinha mais umas coisas lá também da Movinat, porque eu lembro que a gente já tinha combinado de fazer só os snacks durante a corrida. A gente combinou, mas na planilha, você não né? tirou da planilha. Então, na minha cabeça, tá na planilha, eu vou entregar, porra. Exatamente, então... cara. Mas a partir disso, cara, eu mudei esse título. Eu realmente penso cada domingo ou cada sábado que tem uma coisa mais ali com o percurso, né? Eu penso exatamente o que eu vou pôr no seu título, mas eu também mudei com os outros alunos, mesmo aqueles que eu sei que, né? Então aí eu coloco, procure o percurso mais duro que você tiver disponível, tal. Então eu comecei a personalizar mais também esse entendimento, porque eu me coloquei no seu lugar, cara. Eu morando aqui em Ilhabela, também, cara, eu posso fazer um percurso aqui de 10 quilômetros que eu vou ficar o dia inteiro fazendo ele, né, cara? E é isso, né? Então depende do nível do atleta, né? Do que ele tem à disposição também de terreno, de geografia, né, para treinar. Esse lance da personalidade é interessantíssimo também. Tem atleta que você tem que apertar mais a motivação. Às vezes a mesma motivação, cara. Eu lembro que eu gostava quando eu era atleta. Eu tinha um treinador, cara, de Santos, que, meu, eu gostava do tipo de motivação que hoje já não é mais o meu estilo, mas aquela coisa de falar, seu bosta, ele falava pra mim, sabe, que eu morava em Santos e meus pais lá em Bauru, ele, tá lá os seus pais te sustentando aqui, seu vagabundo, e você tá correndo, parece uma mocinha correndo, sabe, esse tipo né? Anos 2000 isso aí, né? Ano 2000 mesmo. Então, naquela época, isso era um tipo
um tipo de motivação que me atraía ou que então às vezes a mesma motivação, as mesmas palavras ou mesma energia vai ser recebido de forma diferente por duas pessoas de personalidade diferente e tem mais, cara, não só a personalidade, mas às vezes a mesma pessoa pode receber o mesmo tipo de sinalização de forma diferente, dependendo do humor que ela tá, do nível de estresse, como a gente está falando, né, do que está acontecendo ali no seu entorno. Então é difícil, cara, não é fácil, né, a gente ir lidando com esse mosaico, né? Então acho É, que a gente resolveu isso, né? Depois disso também a gente. foi uma coisa para mim. Eu fiquei até. Eu tava rindo enquanto eu tava falando, mas eu tava quase chorando na hora, porque uma coisa. Eu falei com você bem cedo na nossa relação, tipo. E foi uma coisa muito óbvia, porque a gente fez muitos ciclos de treinamento pelo esse ano. E o jeito do treinamento, tipo, a gente vai crescendo, 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 diminuindo. Crescendo, 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 diminuindo. E você pode falar mais detalhes com isso se quiser. Mas eu sempre falo, tipo, quando a gente tá bem profundo dentro esses crescimentos mais alto e a gente estava fazendo muito. Eu gosto de ouvir a sua opinião de como que você aprendeu nesses. Porque eu lembro no início você estava quase com vergonha falar, tipo, Roger, a gente vai fazer muito essa semana, a gente vai fazer, tipo, 220 quilômetros com veloz, tarará. Eu, tipo, vamos lá. E eu aceitei, foi lá, a gente foi, com o tempo você parou de falar essa coisa de vergonha. Você foi, tipo, não, é isso a gente vai fazer. Eu tava 100% dentro. Mas uma coisa eu falei com você, tipo, a única tempo que eu percebi que eu sempre tenho essa motivação, esse amor de correr. Eu quero melhorar. Todo dia eu acordo com muito amor. Mas esse ciclo, segunda semana com mais volume, mais veloz, eu sempre tenho 2 dias. Normalmente, na nossa planilha, essa é tipo uma semana, 2 semanas antes da prova. E quando eu tenho 2 dias só, onde eu tô tipo, por amor de Deus, o que eu tô fazendo? Por amor de Deus, eu não tenho mais, eu cheguei no fim. E até agora, eu vou percebendo isso, eu sinto isso, até eu sei, é uma coisa familiar para mim. Eu vou, tipo, não, legal. Porque eu sei semana que vem vai ser muito mais leve e depois a gente vai entrar à prova. Eu vou dar uma performance foda. Então, é bom que eu tô seguindo isso agora. Mas só para 2 dias. E essa mensagem foi o segundo dia de sentir assim. Mas eu sei, quando eu deixei essa mensagem, minha única medo foi tipo, não, ele vai achar que eu cheguei no fim e ele vai parar tudo. Porque eu sei como esse nível de motivação é muito importante para você. Mas eu acho que você sabia que a gente estava, tipo, no fim desse pico. A gente estava entrando um ciclo mais devagar. Sei lá, talvez você pode falar mais sobre isso. O que você aprendeu sobre eu como atleta, como você uma treinador com isso. Mas, para mim, é tipo... Esse ano foi uma grande coisa. Eu sabia, mas esse ano deu tipo uma firmeza nessa ideia para mim. Sempre vai aquela uma semana, 2 semanas antes da prova, quando a gente tá nesse pico de treinamento, eu tenho 2 dias onde eu tô tipo arrastando meu corpo um pouquinho. Mas eu não, mais do que 2 dias, nossa, eu vou falar alguma coisa. Mas, tipo, se for só 2 dias, eu sinto muito confortável com isso. Você acha que isso é normal, isso é confortável? Então, cara, isso é muito delicado, esse limite aí que a gente tá brincando, né, cara, com o overreaching. Lembra a gente falou Uhum. disso, quem não ouviu o episódio que a gente falou com a Bita, né, sobre overtraining? Overtraining. Uhum. Antes do overtraining, existe um estágio que é o overreaching, que a Uhum. diferença é que é reversível. O overreaching é um estresse muito grande, né? Que se você tiver uma boa recuperação pós tal, ele vai trazer uma performance posterior, né? Agora, se você perde a mão, você primeiro pode estar se expondo mais a risco de lesão e você também pode abrir uma porta, cara,
que entra num labirinto, que é o labirinto do overtraining, né? Então, é delicado transitar por aí, mas é importante transitar por aí com um atleta de alta performance, que foi seu caso, que, né, cara, você, pô, primeiro se classificou lá. Isso foi antes da Itália, você lembra? Isso foi bem, tipo, então, foi esse ciclo que a gente pode entrar ainda mais com isso, quando a gente fez Mons e 4 semanas depois a gente fez Itália. Então, eu não lembro se foi aqueles dias antes de Mons, não, deve ser depois Mons. Bem É, eu acho honesto, eu não lembro exatamente se foi tipo uma semana antes de Mons. Acho que tava. Mas, é, ou foi é, entre Mons e Itália. Mas isso é uma outra coisa, a gente pode entrar, que a gente fez esse ano que foi muito delicado, que deu tudo tá. certo, mas foi uma coisa. Não foi fácil o que a gente fez. Então, porque até eu escrevi sobre isso naquele texto que a gente escreveu juntos, né, lá para Movinati, que eu ainda vou traduzir, a gente vai lançar aqui no Brasil ano que vem, e aí a gente anuncia aqui, né? Mas eu lembro que eu falei que nesse texto que ao mesmo tempo que quando eu fechei essa parceria com você, né, quando eu e o Roger fechamos essa parceria de treinamento, pô, é claro que eu fiquei super feliz e motivado com a possibilidade de treinar um atleta de alto rendimento, de elite, né? Mas que ao mesmo tempo isso trazia uma baita responsabilidade, porque você tem uma máxima que a gente usa no treinamento, que é: quanto mais treinado, menos treinável. Ou seja, tem uma margem muito pequena, muito difícil de melhora, porque é realmente saber trabalhar nesse limite, né? Saber administrar os detalhes. Então é muito mais fácil quando você pega um atleta no nível que eu peguei o Roger, que já treinava muito, que já tinha passado por várias metodologias de treinamento, que já vinha se desenvolvendo, né? É mais fácil você, de repente, até perder um pouco de performance, até conhecer bem o atleta, a forma de trabalho e tal, do que já pegar e ter uma constante de melhora, como, no meu entendimento de performance, foi o que a gente conseguiu fazer, né, Roger? Então, é diferente de trabalhar com um atleta, não que, obviamente, cara, um atleta de outros níveis a gente quer e consegue trabalhar sempre melhorando, né? É mais fácil trabalhar sempre melhorando, mas não tem a necessidade de trabalhar tão próximo dessa margem. Então, eu, né, com atletas de rendimento menor, eu sei que ele vai melhorar, né, se eu fizer os estímulos certinhos ali e tal, então eu não preciso arriscar tanto. Eu não preciso estar, vamos imaginar, fazer uma analogia com a Fórmula 1, eu não preciso estar todas as curvas derrapando um pouquinho, quase saindo da curva para poder abaixar o tempo ali, né? Eu posso caminhar ali num ritmo respeitando mais, não chegando tanto nesse limite de estresse, e eu vou ter um resultado, vou ter um incremento na performance linear, ou seja, que está sempre aumentando, né? Agora, no seu nível, não, cara. Eu preciso ter essas, né? E não foi em todos os ciclos que a gente chegou tão longe assim, né? E aí, ao mesmo tempo que nesse ciclo me deu esse susto, né? Deu esse susto na gente, mas também me deu confiança, porque eu percebi que com alguns pequenos ajustes ali, aí logo depois a gente já tinha uma semana regenerativa, e aí eu vi que na semana seguinte você estava voando baixo já, cara. Mas não só com base nisso, com base em outras experiências, tal, o ano que vem eu vou trabalhar com um controle maior de cargas, né? É, vamos fazer mais testes ao longo do ano, testes de performance, né? Então eu vou usar, claro, eu vou continuar sempre, que esse é o meu carro-chefe, usar a percepção subjetiva de esforço, porque eu acho que isso é um jeito de eu treinar, de eu induzir o atleta, forçar esse atleta a ter um autoconhecimento, a entrar no caminho de autoconhecimento, né? Não sei se você percebeu, as últimas planilhas eu tenho mandado não só para você, mas para todo mundo. Eu já estava fazendo isso no passado, mas eu tinha esquecido, cara, e agora eu voltei de novo a sugerir alguns treinos sair sem nada, sem GPS, não só
não só para ter esse autoconhecimento da percepção subjetiva do esforço, mas também para ter uma percepção subjetiva de navegação, né, da quilometragem ou do tempo, né? A gente, pô, quando você está bem treinado, um percurso, você adivinha exatamente o pace que você está passando, cara. Esse aqui eu passei a 4:23, para ser bem preciso mesmo. E você olha e tá por ali, né? Então isso é um caminho que triangulando as informações, ora você usando tudo que você tem ali de métrica para usar, olhando no relógio, olhando no GPS, e ora você desconectando totalmente. Então você faz essa triangulação, você consegue chegar mais próximo disso. E hoje eu conto muito mais com você, cara. Eu sei que você é um cara que tem um nível de motivação alto. Isso não é uma coisa que me deixa tão confortável, justamente porque eu tenho medo de errar nesse sentido, porque eu já fiz isso lá atrás com meu ex-treinador, o Gerson, cara. Eu já enganei ele, fingindo uma motivação que na verdade ou eu me enganando, né? Para não ter essa, de repente, uma questão talvez de ego, ou não sei, de medo de eu fazer algum comentário e ele diminuir meus treinos, né? Eu entrei nessa espiral de entrar nesse labirinto que foi aí, bom, aí tá na nossa conversa lá do Overtraining, quem quiser voltar e ouvir lá, eu contei da minha experiência pessoal. Então eu trago essa experiência, né, cara, com vocês, com os atletas. Então é isso, cara. É esse umbral, esse limite aí onde é uma coisa meio indefinido ali. É perigoso brincar aí, né? Mas na minha opinião, a gente fez muito bem esse trabalho esse ano. Eu acho que o exemplo disso foi, primeiro, eu não fiquei com lesões por causa de overtraining. Eu sempre mantava com motivação. Então, essas duas coisas mostram que a gente fez certo. Minha questão é, tipo, a gente pode chegar ainda mais perto com o limite, sabe? Isso eu sempre estou me perguntando. Provavelmente você percebeu isso esse ano. Eu sempre estou, tipo, então, foi muito legal, mas pode ser um pouquinho mais? Não. Foi uma prova muito bom, mas pode ser um pouquinho mais. Eu sempre estou buscando um pouquinho mais, um pouquinho mais. Faz parte da minha personalidade. Eu acho que de qualquer pessoa. Mas minha questão com o meu treinamento, até entrando esse ano, foi tipo, ok, com minha idade, meu nível, até qual ponto eu posso puxar para chegar um pouquinho mais? E faz essa dança que você está falando aqui. Então, para mim, para acabar um ano completo, a gente fica fora de lesão, porque eu vou falar nos outros episódios, vou gravar em breve, tipo, isso foi uma coisa, eu tava assistindo para caramba, eu nem falava muito sobre isso com você, eu tava assistindo meus amigos esse ano nas trilhas, nem foi quem tava fazendo qual prova, foi mais quem não estava fazendo qual prova e por quê. Eu tava assistindo quem tava tentando achar um equilíbrio de treinamento das provas boas para manter a corpo e quem tava fazendo tudo e tava queimando o corpo por causa disso. Porque a gente viu isso esse ano com as pessoas em frente nessas provas grandes. Tinha as pessoas tentando fazer um pouquinho demais para eles. E isso é uma coisa, outro assunto muito difícil, tipo, que é mais para meu irmão pode ser não é demais para mim. E você nunca sabe. E você quer aprender com os outros, mas você não sabe, tipo, a parâmetro talvez é um pouquinho diferente. Talvez o nível de estresse fora de correr as provas é diferente para meu irmão aí, ou minha irmã. Então, eu acho que para chegar ao fim do ano sem lesões e com motivação, é duas coisas incríveis. É muito, muito legal para mim. Eu estou muito animado. E a gente nem entrou muito a performance esse ano, porque a gente tinha muitos destaques para comemorar juntos, e acho que foi muito legal os resultados que a gente tinha nas trilhas esse ano.
E para mim, tipo, fazendo Mons para mim, né? Segunda ano de fazer Mons e a gente entrou Mons. Eu falei para você, eu ia fazer Mons, tipo, eu acho que foi 5 dias antes. E é uma prova muito difícil. E a gente estava no pico de um ciclo preparando para 100 na Itália. E então eu não, a gente não fez nada de tapering. E tipo, eu acho que foi uns dias. Você criou uma coisa muito rápido para entrar Mons. Tipo, óbvio, não foi 100%. E o jeito que essa prova, a mesma prova que eu fiz ano passado, esse ano eu fiz uma performance muito melhor, mas minha percepção de força foi o mesmo, até menos. Eu estava sentindo muito, muito bom. Então, nesse momento, durante o Monza, eu fui tipo, nossa, esse ano tá dando muito certo com performance. Além de, eu sabia que estava indo certo com nossa relação, com meu desenvolvimento como ser humano, minha mente, tipo, tantos lugares eu estava crescendo, mas ver que a gente fez para Mons, eu vou tipo, nossa, ok. Até no performance de tempo, performance de fazer bem numa prova, a gente tem os resultados muito bons. E depois disso, 4 semanas depois, a gente tinha 100 e, nossa, 100 foi a mesma coisa. Chegando, tipo, a reta final das 2 provas, eu, tipo, nossa, isso é uma coisa. Não foi um... Eu sinto eu posso entregar ainda mais. Tipo, se a gente for continuar, a gente vai continuar com essa relação juntos, treinando esse jeito, que a gente vai entregar ainda mais no sentido de resultados, mas a coisa mais importante, eu acho que a gente vai entregar ainda mais no nosso relacionamento e nosso crescimento juntos e como individuais, coisa que a gente está aprendendo uma e outra da ponto de vista da vida também. Caramba, cara, você falou. Fiquei feliz aqui em ouvir isso, cara. Muito legal. Tô em pleno acordo. Isso que você falou sobre observar, né, o que estava acontecendo em volta, cara. Eu também tô sempre observando isso, esse lance de lesão, né? É um fantasma, né, cara, que tá sempre pairando, né, na rotina do atleta e, enfim. E a gente viu realmente, né, atletas de alto rendimento aí ser acometido. E, bom, na assessoria eu julgo que a gente teve um baixo nível, né, um baixo índice. Eu atribuo realmente, primeiro, observação do que a ciência traz, cara, para não ficar batendo a cabeça e gastando energia onde não deve. É... E o que mostra em nível desse tipo de lesão, né, principalmente da corrida, mas lesão esportiva assim crônica, né, essas que aparecem e você não sabe de onde veio especificamente, não foi uma batida que você deu, não foi uma torção, não foi uma queda, é uma coisa que de repente começa a doer o joelho, ou começa a doer o tornozelo, ou começa a doer atrás da coxa, assim por diante, né? E raramente não, cara. Nunca tem uma relação direta. Nunca é o tênis, troca o tênis e resolve. Nunca minha biomecânica tá errada. Então, às vezes, a pessoa fica lá brigando, eu vou mudar o meu tipo de pisada. Não, eu vou fazer exercício tal. É porque tá faltando fortalecimento, tá faltando alongamento, ou é porque eu tô comendo, preciso comer mais sal e assim por diante, né? Na verdade, tá muito mais relacionado com essa sobrecarga da sua atmosfera, como eu gosto de falar, do seu ecossistema, do que com alguma causa pontual ali da biomecânica, por exemplo, que é o que todo mundo tem intuitivamente pensa diretamente, né? Eu preciso mudar a minha mecânica, eu preciso mudar não sei o que para diminuir essa dor no joelho e não é uma coisa assim que se aperta um parafuso aqui e regula ali, né? Então eu acho que tudo isso que a gente está discutindo tem essa, não dá para eu falar que tá? Porque eu vou estar sendo incoerente com a própria ciência, né? Mas eu acho que
quanto mais a gente tem esse autoconhecimento, tenta manter a motivação honesta, cara, isso é importante, porque a gente também está nessa era de autoafirmação, gratiluz, de positividade, e também tem, cara, a gente também tem tristeza, faz parte da gente, é bom sentir um dia triste, né? Foi bom talvez aquela angústia que você sentiu naquele domingo e me mandou aquelas mensagens, então não é só ficar, ah, não, eu sou feliz, ah, não, tá tudo bem, ah, é porque então a gente tem que também curtir né, curtir o dia mais triste, curtir a frustração e saber ir tirando daí, cara, pra gente diminuir também o nosso nível de expectativa, para não trazer frustração, né? Porque a vida é dura, né, cara? É gostosa, mas é dura, né? Tem muita coisa, tem muita gente, quem tem filhos, ou mesmo quem não tem filhos, né? Sempre tem pessoas, não vou dizer que dependendo de você, mas contando com você, ou você mesmo julga que, né, que aquela pessoa conta com você, então tudo isso vem trazendo sentimentos juntos de culpa, né? Muita gente tem um sentimento de culpa quando está treinando, porque está treinando e poderia estar fazendo algum outro tipo de coisa. Então a gente, ou vice-versa, quando não está treinando se sente culpado porque deveria estar treinando. Então acho que é importante a gente construir essa motivação com honestidade, com a gente mesmo primeiro, né? E que é a única forma da gente ter honestidade com as relações, seja com o treinador, ou com o atleta, ou com as pessoas da família, é a gente... Ataíru. Ataíru, quieta! Então é a gente ser honesto com a gente mesmo, né? Desculpa. Ei, não. Ei, tem na família gritando aí, até cachorro. Entendo demais, cara. Não, é isso. É uma coisa. Eu acho que. Eu não sei, eu falei isso com você, mas eu falo com outras pessoas quando estou falando sobre o treinador e o relacionamento com o treinador. Porque é uma coisa, eu vou pensando muito sobre isso, mas eu gostaria, pelo menos, gostaria de pensar assim. Eu acho que é verdade, mas eu acho que se você... Eu vou para 10 treinadores aqui no Brasil. Eu falo, tipo... É importante que seu atleta ou sua atleta fazer a melhor performance na próxima prova. Ele ou ela vai falar assim. Se perguntar, é importante para você, para seu atleta ou sua atleta fazer a melhor prova possível daqui em 2 anos. É tipo importante para você. Qualquer treinador vai ser assim para as duas perguntas. E se perguntar, é importante para você que seu atleta, sua atleta vai crescendo na vida e tem motivação para tudo, até fora de correr. Tem motivação para a natureza, motivação para a vida, motivação para continuar a crescer. Qualquer treinador vai falar assim para as 3 coisas. Mas na prática mesmo, acho que todos os treinadores vai medindo e vai seguindo essas 3 coisas muito diferentes. Acho que tem uns treinadores, tipo, se eu, Roger, quer correr a melhor 10 mil metros possível, eu consigo fazer. Tem uns treinadores que seria melhor para isso, porque eles dão tudo força para, tipo, a curto prazo. Fazer a próxima prova daqui em 3 meses. E tem uns treinadores que seria bom, tipo, para 1 ano. Tipo, eles vão medindo isso bem. Mas a coisa mais importante para mim, eu gosto de treinar com você, é, tipo... É a terceira coisa. As primeiras 2 coisas tão importantes para você, mas a terceira coisa, motivação para a vida, para viver, é a coisa mais importante. E é onde você vai colocando mais foco. Então, para mim, isso é coisa... Ok, seria importante para qualquer treinador, mas para você é muito óbvio que isso é coisa primordial, é coisa que... antes de tudo, é isso.
Eu acho que é muito, muito legal. E por causa disso, tipo, treinar com você é um prazer. E eu tô muito animado a levar tudo que a gente aprendeu esse ano para 2023, porque... não, como eu tava falando no aquele áudio eu deixo para você todo domingo, menos aquele dia eu tava chorando, rindo na mesma hora. Eu tava tipo, cara, o ano tá acabando, mas eu só tô pensando dos desafios do ano que vem já. Eu quero entrar no próximo ciclo de treinamento, porque, nossa, eu quero mandar, porque o jeito que a gente fechou esse ano, eu tipo, nossa, ano que vem vai ser uma coisa. Então, cara, eu tô muito animado para 2023. Conta comigo, cara. E eu aprendi muito também e também recuperei essa minha, na verdade eu reciclei, ressignifiquei essa minha ligação também com um lado mais competitivo, né? Porque eu tinha ido pro outro extremo, né, cara? Até uns 2, 3 anos atrás, eu mesmo trabalhando com corrida, com assessoria, eu não via mais graça no mundo competitivo. E você trouxe isso, cara, porque você mostrou pra mim que é possível ter toda essa bagagem, essa filosofia que hoje, né, de um tempo pra cá, é o que me move, mas que é possível aplicar isso sem perder, entendeu? Sem se vender, sem perder esse amor, como você fala, né, pela natureza, pelo autoconhecimento, mas conseguir transferir isso para esse ambiente de competição, levar essa mensagem para outras pessoas, que é o que o Ultralado, pô, faz com maestria. Então eu que te agradeço por isso, cara. Voltou minha vontade até de competir, né? Que se fez De esse ano foi treinar. Pois maravilhoso, é, você tava cara. lá, nossa, foi bom demais ver E é esses isso. videozinhos, E é nossa. graças a você também, o ano que vem o pessoal vai me ver, eu quero estar muito mais presente nas provas, né? Quero acompanhar as provas para acompanhar meus alunos, tá? Com outros treinadores que eu admiro, né? Conhecer os atletas que eu ainda não conheço pessoalmente, né? Eu conheço bastante gente do métier, do ciclo aí de corrida, mas eu quero, né, quero conhecer muito mais e estar mais presente participando, quem sabe até correndo uma outra prova aí. Quero ver, cara, nossa, seria bom demais largar com você, cara. Legal, cara. Cara, que show, cara. Que ano, cara. E agora você, a segunda menino em casa, cara. Nossa, que ano de alegria para você. Eu sei foi um ano de alegria para mim. Muito obrigado, irmão. Foi Legal, cara. sensacional. Espero você de novo aqui com a família pra gente passar aqueles momentos quando da outra vez que Cara, veio. aquela semana na ilha com você foi top demais. Foi um destaque do ano, sem dúvida. Legal, irmão. Tô feliz. Obrigado pela oportunidade também. E E vai, bora. vambora, 2023. cara. É isso, é isso. Braço forte, irmão. Valeu, cara. Maior prazer e obrigado pelo público aí, cara, que escuta a gente. Aliás, tem bastante aluno da assessoria que chegou até mim ouvindo o podcast, que fez esse link justamente porque tem essa pegada nossa, né? A gente, já falei isso em outras oportunidades, vou falar de novo. Eu acho que esse lance de treinador, de escolher treinador, é importante, claro, o treinador ter um determinado conhecimento, né, obviamente, né, de tudo que envolve a ciência do movimento, do treinamento, da fisiologia, mas também é legal bater o santo, né? Então faz parte. Então muitas vezes não é que um treinador X ou Y ele é melhor do que o outro. Às vezes ele é melhor para você do que o outro, né? E o outro vai ser melhor para outro perfil de pessoas. Por isso que, cara, eu não tenho, eu gosto muito de trocar ideia com outros treinadores, tem vários treinadores com perfil completamente diferente do meu, que eu admiro muito, mas que eu aprendo também, que eu vou lá e busco, né, troco conhecimento, estou sempre conversando nos bastidores, e é isso. Não, muito bom, cara, muito bom. Não, falando com você, gravando aqui foi muito legal. Eu acho que
É uma coisa. Tomara que pessoas estão pegando alguma coisa aqui aprendendo com a gente, porque eu estou aprendendo muito com o feedback das pessoas ouvindo também. Então, é uma coisa muito legal fazer até essa parte juntos, né, nesse podcastzinho aqui. Então, cara, vamos lá em frente. Valeu, irmão. Valeu. A gente vai se falando. Abração.